Olá, turma. Bem-vindos à aula do professor Márcio. Terceiro ano, estou de olho em vocês. Tá? Vocês têm feito as atividades do Classroom, vocês têm feito as atividades postadas pelo seu professor. Você que não tem acesso à internet, tem ido à escola para recolher suas atividades? Presta atenção, é uma via de mão dupla. Eu faço minha parte aqui, você tem que fazer a sua aí. Não vamos esquecer disso, tá? Vamos ver o que a gente já viu lá com a professora Renata e o que a gente vai ver no dia de hoje. Muito bem. Na aula anterior a gente trabalhou, com a professora Renata, nós trabalhamos divisão de complexos na forma trigonométrica. Na aula de hoje, nós ainda vamos aprofundar um pouquinho na divisão dos complexos na forma trigonométrica. Por quê? Não é que se trata de um conteúdo muito denso, não, é que é bom que você tenha isso muito claro para você na hora de estar aplicando esses conceitos em outros conteúdos. Como eu disse para vocês aulas passadas, número complexo não é só abrangente para o complexo. Alguns falam, professor, mas isso não cai no Enem. Engano seu, ele abrange diversos conteúdos. Vocês estão ali fazendo equação algébrica, vocês estão vendo conceitos de divisão, de multiplicação, vocês estão fazendo soma, subtração. Tudo aquilo que você vê dentro do complexo, você usa para aplicar em outros exercícios. Vamos lá? Vamos comigo então aqui? Lá no slide. Relembrando então, forma trigonométrica de um número complexo. Só para dar uma lembrança, eu sei que você viu isso várias vezes. Então, um complexo é igual ao produto do seu módulo pelo cosseno do argumento mais I seno do argumento. Quem é esse argumento mesmo? Esse argumento é o ângulo formado pela distância entre o afixo e a origem no plano de Archan-Gauss. Vamos em frente então. Como realizar essa divisão? Vocês viram com a professora Renata já. Você, para realizar a divisão de dois complexos quaisquer, você usa a sua forma trigonométrica na composição dessa divisão. De que jeito, professor? Lembrando sempre o seguinte, lembra o conceito lá de potenciação? Lembra do conceito de potenciação que você viu oitavo e nono ano? Onde você, quando dividia potências de bases iguais, você subtraía o expoente? Lembra disso? Aqui o conceito é muito parecido. Quando você divide dois complexos, você divide o módulo desses números vezes o cosseno da diferença do argumento. Como se esse argumento aqui fosse o nosso expoente lá em potenciação. Mais I seno da diferença do argumento. Lembra daquele conceito que você aplica nele até hoje. Vamos em frente então. Vamos a um exemplo aqui da divisão de dois complexos, relembrando o que a professora já fez. Então, seja o primeiro complexo, raiz de 2 vezes cosseno de π sobre 4 mais I seno de π sobre 4. Professor, ora eu vejo π sobre 4, ora eu vejo um ângulo. Por que isso? É para você lembrar. Esse conceito de π radiano, ele para efeito de cosseno, seno, é o mesmo que trabalhar com ângulo. É uma outra forma de enxergar dentro dos quadrantes. π não vale 180 graus, então π sobre 4 é a divisão de 180 por 4. Logo, você tem um ângulo formado. Vamos lá. A divisão desse Z1 pelo Z2, pelo segundo complexo, que é 2 vezes cosseno de π sobre 6 mais I seno de π sobre 6. Como fazer essa divisão? Vamos calcular essa divisão então. Z1, lembra disso? Z1 tem o cosseno de π sobre 4 e Z2 tem o cosseno de π sobre 6. Você faz a diferença entre os dois, ficando da seguinte forma. Z1 dividido por Z2 é a mesma coisa que raiz de 2 sobre 2 vezes cosseno de π sobre 4 menos π sobre 6 mais I seno de π sobre 4 menos π sobre 6. O que foi feito aqui? O que o professor fez? Ele fez a diferença entre os argumentos, a diferença entre os π radianos, a diferença entre os graus. Com essa diferença, calculando aqui através do MMC, lembra que é MMC? Nós temos duas frações, denominadores diferentes, MMC entre 6 e 4. Qual é o menor múltiplo comum? O menor múltiplo é 12. Depois disso, faz aquele processinho de divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, né? 12 dividido por 4, 3, vezes π, 3π. 12 dividido por 6, 2, vezes π, 2π. 3π menos 2π, 1π. Dessa forma, você chega
nessa forma trigonométrica que é a divisão dos dois números. Quem é Z1 dividido por Z2? Raiz de 2 sobre 2 vezes cosseno de π sobre 12 mais I seno de π sobre 12. Tudo bem? Tranquilo o exemplo? Até porque vocês já fizeram isso com a professora. Vamos aqui a um quiz, eu vou dar um tempinho para vocês, mas antes eu vou ler esse exercício com vocês. A qual quadrante pertence o argumento do complexo? Lembra quem é o argumento do complexo? O ângulo? Z igual 16 vezes cosseno de 4π sobre 3 mais I seno de 4π sobre 3. Alternativas. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro ou quarto quadrante. Agora eu vou dar um tempinho para vocês e volto para corrigir.
Olá, turma, de volta aqui para corrigir esse quiz com vocês. Tem um tempinho para vocês para poder aí aquecer as turbinas. Hoje vai ser boa aula, hein? Vamos lá. Por falar em aula boa, você está fazendo os mesmos exercícios? Presta atenção, terceiro ano. Fim do ano está aí, logo teremos Enem. Fique esperto. Se liga. Vamos lá então. A qual quadrante pertence o argumento? Então, o que a gente vai ter que olhar aqui? Vamos ter que olhar qual a que se refere, a que argumento, a que ângulo se refere 4π sobre 3. Por que, professor? Porque eu tenho que saber 4π sobre 3. É o argumento. O argumento define o ângulo entre o eixo x, que é o eixo dos reais, o ângulo formado entre esse eixo e a nossa reta entre a origem e o afixo. Então vamos lá. O ângulo formado, 4 vezes π, quanto é π mesmo? 180 graus. 4 vezes 180 dividido por 3, 240 graus. Está aqui para vocês o argangaus aqui, eixo. Este aqui é o nosso eixo dos reais, esse eixo é dos imaginários. Lembram disso? Aqui não é mais o nosso sistema cartesiano convencional, né? Aqui a gente tem número real e imaginário. O ângulo formado é 240 graus. Quadrante, logo, que quadrante está mesmo? Terceiro quadrante, ó. 1, 2, 3, 4. Sentido anti-horário. Terceiro quadrante. Perfeito? Vamos lá, turma. Então, eu vou agora com vocês dar um tempinho para realizar uma atividade. Mas antes disso, deixa eu explicar para vocês o que eu quero nessa atividade. Vamos lá, vamos na leitura. Calcular Z1 vezes Z2 dividido por Z3. Ou seja, eu quero que você calcule a divisão do produto de dois argumentos por um terceiro argumento. Sendo, quem é Z1? Raiz de 2 vezes cosseno de π sobre 3 mais i seno de π sobre 3. Quem é Z2? 3 raiz de 2 vezes cosseno de π sobre 4 mais i seno de π sobre 4. Quem é Z3? Cosseno de π sobre 6 mais i seno de π sobre 6. Então eu vou dar um tempinho para vocês e já volto para a gente fazer a correção.
Vamos lá, gente? Conseguiram resolver? Estão prestando atenção naquilo que nós estamos falando, insistindo que você deve fazer seu exercício, insistindo que um complexo também abrange outros conteúdos, que é muito importante isso para o seu vestibular, para o seu Enem? Vamos lá, então, fazer a resolução da nossa atividade. Vamos lá. Então, foi pedido para que fizesse a divisão entre complexos. Primeiro desse complexo, numerador. Olha aqui o conceito de fração, numerador e denominador. O numerador é o produto desses dois complexos, Z1 e Z2. Depois de feito o produto, aí sim nós vamos fazer a divisão por Z3. Okay? Z1, Z2, Z3. Vamos ao produto então? Aqui, na verdade, é a explanação desses nossos complexos no formato já trigonométrico. Ao invés de Z1 vezes Z2 dividido por Z3, estão aqui os seus três complexos. Raiz de 2 vezes cosseno de π sobre 3 mais i seno de π sobre 3, que é o Z1, vezes 3 raiz de 2 cosseno de π sobre 4 mais i seno de π sobre 4, que é o teu Z2, dividido pelo Z3, cosseno de π sobre 6 mais i seno de π sobre 3. Vamos fazer primeiro o produto então, primeira multiplicação? Vamos lá. Então aqui meus dois complexos. Quando eu multiplico raiz de 2 por 3 raiz sobre 2, a multiplicação vai me dar o 6. Multipliquei os módulos. Agora eu vou multiplicar a parte trigonométrica depois dos módulos. Quando eu vou multiplicar cosseno de π sobre 3 por cosseno de π sobre 4, eu tenho que lembrar de alguns conceitos. Lembra lá na divisão? Agora, há pouco eu falei para vocês, olha, mantém o seu cosseno e subtrai o tamanho desse ângulo ou o tamanho desse arco. Isso é na divisão. Já na multiplicação, você faz a somatória. Então aqui, cosseno de π sobre 3 vezes cosseno de π sobre 4 é a mesma coisa que eu somar os argumentos, π sobre 3 mais π sobre 4. Isso me resulta em quê? Fazendo o mínimo múltiplo comum, 6 cosseno de 7π sobre 12 mais i seno de 7π sobre 12. Beleza? Falando da multiplicação. Agora, vamos resolver a divisão. Eu já tenho o complexo resultado do produto, vamos à divisão. Primeiro, eu vou dividir quem? Primeiro eu faço a divisão dos módulos. 6 dividido por quanto? Quanto aqui mesmo? 1. Então, o módulo 6 dividido por 1 dá 6. Agora eu parto para a parte interna desse meu complexo. Então lá, cosseno de 7π sobre 12, cosseno de π sobre 6. O que eu tenho que fazer aqui mesmo? Subtrair os dois. 7π sobre 12 subtraio por π sobre 6. MMC entre 12 e 6, que dá 12, como resultado dessa subtração, 5π sobre 12. Vamos à frente? Logo, então, nós temos o nosso módulo, que é 6, e a diferença dos nossos argumentos, que é 5π sobre 12. Vamos estruturar, então, o nosso complexo, o resultado dessa divisão. Se é 5π sobre 12 o tamanho do argumento, ou o tamanho do ângulo, entre o eixo real e o nosso segmento, que é conhecido como módulo, esta diferença é 5π sobre 12. Logo, a divisão dos módulos, que é 6, multiplica cosseno de 5π sobre 12, mais i seno de 5π sobre 12. Então, nós temos aqui seno e cosseno de 5π sobre 12. Tudo bem, turma? Entendido? Caminhando para o final, então, o que a gente trabalhou no dia de hoje? Nós trabalhamos um pouquinho mais sobre a divisão de complexos na forma trigonométrica ou forma polar. Foi uma forma de estar levando a vocês um pouquinho mais desse conteúdo. Lembrando sempre que esse conteúdo é extremamente abrangente. Ele não fala só de complexo, ele fala de operações de um modo geral e prepara você para o Enem com certeza. O que nós vamos ver na próxima aula? Na próxima aula nós vamos trabalhar com raízes complexas. Na verdade, nós vamos fazer uma retomada das equações polinomiais. Então, gente, aguardo vocês na próxima aula. Até lá!